Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meligi. Estou aqui para ajudar vocês nas questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, né? E a gente agora vai para a questão 73, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui sobre as mitocôndrias, se não me engano. Só um minutinho. Deixa eu localizar aqui. Achei, isso. Bom, caderno azul, né? Primeira aplicação. Em questão 73, ela diz o seguinte. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas, né? Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria bom, galerinha, essa teoria é bem interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar da teoria da endossimbiose, né? Bem interessante. Bem interessante, né, gente, essa questão. Então tá, e ela diz o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Aí ela diz o seguinte, uma característica da mitocôndria, né, que sustenta essa teoria é A. Capacidade de produzir moléculas de ATP. B. Presença de parede celular semelhante de procariontes. C. Matriz de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. D. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. Ou a presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. Bom, gente, olha que interessante. Faz o vídeo, né? Vamos ver se vocês vão acertar. Gente, olha só que interessante, né? Segundo essa teoria, né? No caso, vocês têm que analisar. O Enem gosta muito de questão sobre mitocôndria. Vários Enem têm questões sobre mitocôndria. Bom, se você for analisar, vamos ver aqui qual que é a resposta certa. Vamos ver se vocês acertaram, né? Pausar o vídeo. Bom, galerinha, se vocês marcaram a letra D, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano, vocês acertaram. Por quê? Gente, como eu disse, o Enem gosta muito de questões sobre mitocôndria. E o que vale frisar, né? Ele tá falando aqui, segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, sobre as mitocôndrias. Essa teoria é bem interessante, é a teoria da endossimbiose. Se vocês forem olhar, essa teoria da endossimbiose, ela tem a ver com as bactérias. O que essa teoria fala, né? Mais aceita hoje? No caso, as mitocôndrias, que no caso, elas têm se originado, né? A partir de um procarionte que viveu uma simbiose em uma célula eucarionte. No caso aqui, vou falar um pouquinho sobre essa teoria, né? No caso da mitocôndria, especificamente, existem nas células eucarióticas, surgiram graças a uma associação simbiótica. Essa teoria, no caso, acredita-se que as mitocôndrias e cloroplastos são descendentes de organismos procariontes, né? Que foram capturados e adotados por alguma célula, vivendo assim em simbiose. Ou seja, né, que elas tiveram uma harmonia entre si, né? Como eu posso dizer, né? Uma simbiose, no caso. Aí, o que acontece, né? Segundo essa teoria, podemos considerar que os ancestrais das mitocôndrias e cloroplastos eram organismos endosimbiontes, ou seja, organismos que vivem dentro de um organismo, né? Ou seja, uma harmonia. Possivelmente, a célula hospedeira era uma espécie de fagócito heterotrófico capaz de englobar partículas. Após englobar a célula, ela permaneceu mantida no citoplasma da célula hospedeira sem que houvesse degradação. Os dois organismos então começaram a viver em simbiose e posteriormente ficaram incapacitados de viver isoladamente. O procarionte provavelmente beneficiou a célula hospedeira, né, com o processo de respiração e mitocôndria. Ou seja, gente, é bem interessante essa parte,
Por quê? Que ligação isso tem a ver, né? Aqui no caso, na questão, qual ligação ela tem a ver com essa parte aqui da bactéria, né? Que ele diz o seguinte, na alternativa D, olha só. Né? Da capacidade de autoduplicação dada por um DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. No caso aqui, as bactérias, então frisem muito aí no Enem, porque o Enem gosta de cobrar muitas questões sobre mitocôndria. Aqui, as bactérias, no caso, o que se acredita? No caso, o DNA dela, né, é muito parecido com as bactérias, né, na característica, se você for analisar, né, as mitocôndrias, no caso, têm muitas características comuns com procariontes, né, como resultado, se crê que elas originalmente derivam de procariontes endossimbióticas. A presença de material genético na mitocôndria, ainda por cima, um DNA, no caso circular, típico das bactérias. Aí, no caso, pelo fato delas possuírem um DNA parecido com os das bactérias, surge sim essa teoria de que elas possam sim ter se originado de uma simbiose, né, bacteriana, né, justamente pelo fato de elas possuírem um DNA muito parecido. Gente, o Enem gosta de cobrar muitas questões sobre mitocôndria, né, já vi bastante. Então fiquem de olho aí sobre essa teoria que é bem interessante, sobre a questão da mitocôndria em si. Então sim, tem a ver muito com essa teoria aí da endossimbiose, né, que no caso, como eu disse, são características dessas células procariontes, que possuem DNA circular, que é capaz também de se autoduplicar, né? Então, sim, tem muita coisa a ver aí, eles acreditam que tem alguma origem aí sobre bactéria. Então, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. O que se assemelha, né, uma característica da mitocôndria que sustenta isso é justamente por esse fato do DNA ser muito parecido, tá bom? Então, espero que vocês tenham acertado. Não é só a capacidade de produzir moléculas de ATP, presença de parede semelhança a procariontes, presença de membrana envolvendo, separando a matriz, né, do citoplasma, nem presença de um sistema enzimático, aqui no caso eficiente, as reações químicas do metabolismo aeróbico, aeróbio, aliás. No caso aqui, se a gente está falando especificamente dessa teoria, né, sim, sobre ancestrais, sobre essa parte aí originada de procariontes, tem muito a ver com o DNA, com a ligação que tem muita semelhança entre o DNA bacteriano, certinho? Bom, espero que vocês também tenham acertado. Curtam e compartilhem este vídeo nas próximas questões e até a próxima.